Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SaúdeCast. Hoje nós estamos com o professor Dr. Rodolfo Marinho, que coordena o Núcleo de Educação Física da Medicina Esportiva da Unifesp e também coordena o curso de pós-graduação em Educação Física e Saúde da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde, que é a faculdade da SPDM. Professor Rodolfo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os distúrbios do sono e a relação com o exercício físico, né? Como que esses aspectos estão interligados, professor? Então, cada vez mais a ciência tem mostrado que o exercício físico ele é um potente regulador do nosso sono, né? E, na verdade, quando a gente vai falar de sono, é interessante a gente falar de ritmo circadiano. Todas as pessoas já têm um certo ritmo circadiano dentro do nosso corpo. Nossas células têm um sistema que se fosse um reloginho. Até hoje em dia tem uma proteína que chama clock, até, né, do inglês, de relógio. Então, o que é interessante a gente abordar isso, e aí por que eu vou pontuar o exercício físico? Tem pessoas que são mais produtivas de manhã, que é o que a gente chama que eles são matutinos. Tem pessoas que são mais produtivas à tarde, os vespertinos. Tem pessoas que também têm uma tendência mais noturna, né? E tem pessoas que são indiferentes. Independentemente disso, caso você consiga conciliar a sua agenda no seu ritmo circadiano, tá ótimo, você vai beneficiar do seu corpo, está no seu melhor desempenho naquele horário. Mas se você não pode, atividades que tem questão da luz, gasto energético, alimentação, alguns tipos de alimentos que você consegue mudar, né? Então, de novo, que eu ressalto aqui da importância da multiprofissionalidade, né? Interdisciplinaridade em questões de saúde, você consegue acabar modulando o seu ritmo biológico e com isso você consegue favorecer a que no período que você se sinta cansado, que você deveria estar dormindo, você esteja apto a você conseguir ter uma menor latência do sono, né? O que é a latência do sono? É aquele período onde você deita e você quer dormir, mas você demora para entrar na primeira fase do sono. Então, quando você pratica exercício físico regularmente, os estudos já mostraram que você diminui essa latência do sono, né? Às vezes o pessoal brinca comigo, e isso desde criança, né? Eu sempre fui muito agitado, gostava de praticar bastante esporte, né? Atividade física no geral e tudo. E às vezes eu falava assim, olha, agora eu vou dormir, tá? Aí deitava, já estava dormindo. Aí às vezes deixava meu irmão falando sozinho no quarto, né? Às vezes minha mãe estava falando comigo. Uma vez que eu já dividia casa com um colega, sempre acontecia isso. Tipo, tava falando super bem e tal, eu falei, mas agora eu vou dormir, tá? Aí já deitava, dormia. Só ia acordar lá. E muito engraçado, porque o nosso corpo é tão relógio que às vezes eu sempre acordei antes do meu despertador tocar. E muitas vezes, se eu vou dormir meia-noite, eu acordo às 7 ou às 8 horas. Se eu durmo às 10, eu tendo a acordar às 6, às 7 horas. Meu corpo já está acostumado. Então aí, novamente, é isso que eu falo, assim, são os nossos hábitos que modulam o nosso organismo. Se a gente não muda os nossos hábitos e deixa a nossa vida num caos, numa bagunça, nós desorganizamos o nosso organismo e por isso que pode causar distúrbio do sono. E aí, entrando, né, numa outra conversa que a gente teve sobre a saúde mental, tem uma associação muito grande em relação às pessoas que têm depressão e ansiedade com o distúrbio do sono. E aí entra a importância do exercício físico, que de novo, né, por produzir diversos, né, ajudar a estimular o nosso organismo a produzir diversos neurotransmissores que nos dão prazer, bem-estar, ele acaba produzindo substâncias que são relaxantes, que nos fazem dormir. Então regula a questão da melatonina, né, a questão da gente também fazer processos de higiene do sono, é super importante também para a gente ter uma qualidade de sono melhor. Então vale a pena a gente se atentar para esses detalhes. Que bacana, eu ia perguntar sobre a qualidade do sono e a relação com exercícios físicos, mas você já disse tudo, né? Nós estávamos fazendo uma avaliação aí antes de conversar, e aí eu vi que a Associação Brasileira do Sono, ela diz que a insônia atinge 73 milhões de pessoas. Eu nem imaginava que era um número tão grande assim. Quais são as suas recomendações de exercícios físicos que podem melhorar a vida de quem sofre com esse problema? Sim. Então, de novo, né, a insônia, ela é multifatorial também, né? Não é também o pessoal achando, só porque eu fiz exercício físico também agora eu vou tratar a minha insônia. Então. Lógico, o exercício vai colaborar. Muitas vezes o exercício vai potencializar a terapia que você fizer. Eu recentemente li um estudo que mostrou isso, né? Que o fato das pessoas terem feito exercício físico melhorou a resposta dele à terapia cognitiva comportamental, por exemplo.
aquilo que uma outra vez também eu já comentei, do exercício físico melhorar nossos aspectos cognitivos e de memória, né? Em relação à qualidade do sono, né, os estudos mostram que o exercício físico consegue melhorar de você ter as fases de sonos importantes, que é a fase do sono não REM e a fase do sono REM. O que é o REM, né? É Rapid Eye Movement, que é aquele movimento rápido do olho. Às vezes quando a gente já viu alguém dormindo, né, nosso cônjuge, nosso irmão, algum amigo, às vezes a gente vê numa fase que ele está mexendo o olho, mas ele está dormindo. Essa fase é o sono REM, é a fase que a gente sonha, é a fase que está muito ligada aos processos que o nosso corpo faz no sono de memória em relação à parte criativa. E a fase não REM, aquele sono mais profundo que a gente tem bem pesado, é uma fase que a gente tem muita recuperação da parte física. E o exercício físico consegue modular que você tem essas fases do sono. Quando você tem algum distúrbio do sono, devido às vezes à alimentação, ao estresse, à ansiedade, você às vezes não consegue completar todas essas fases. E o exercício físico, né, quando a gente pratica, de novo, né, seguindo a recomendação, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, o American College of Sports Medicine e a OMS, a gente precisa ter um total de 300 minutos na semana de atividade aeróbia, ou seja, atividade de uma caminhada rápida, né, uma corrida, pedalar de bicicleta, dançar. Vamos pensar aí nos esportes que tem, né? Hoje o pessoal fala, putz, eu não gosto de fazer exercício. Eu falei, poxa, hoje tem tanta modalidade esportiva, será que nenhuma você gosta? Né? Dançar balé, dançar forró, não sei. Será que nenhuma, né? Ou será que você não, ou você que está impedindo de praticar, né? E aí dentro desses minutos semanais, pelo menos 2 dias a gente fazer exercício de fortalecimento, já são suficientes para a gente regular o nosso organismo e melhorar a nossa qualidade de sono. Bacana. E como o conhecimento sobre distúrbios do sono pode contribuir para uma abordagem mais holística e eficaz na promoção da saúde? Bacana, né? Quando a gente não tem um sono adequado, e eu acho que quase todo mundo já passou por isso, né? Às vezes no momento mais de estresse, frente a uma apresentação, a uma prova, né? Algo que a gente está realmente mais ansioso, a gente acaba não descansando o nosso corpo. Então a gente acaba não tendo toda uma reparação e recuperação que o nosso corpo precisa. Porque no sono é o momento que o nosso cérebro ele continua trabalhando, mas é o momento que ele relaxa, ele diminui a nossa temperatura. Ele precisa desse momento para relaxar e reorganizar e preparar o nosso organismo para um novo dia. Então, quando a gente tem, né, uma restrição de sono, que é uma diminuição do período de horas que você dormiu, ou que a gente fala, né, que é uma restrição total do sono, você percebe que no outro dia seu cérebro não anda bem, seu raciocínio não está legal, sua memória não está boa, né? O seu corpo você sente dor, aquele cansaço. Então, qual que é o problema dos distúrbios do sono? Né? Uma má qualidade de sono impacta na sua produtividade, na questão reprodutiva, né? Na questão de alegria, de felicidade. Né? O que é uma noite bem dormida? Né? Depois que a gente faz um bom exercício físico, faz uma alimentação saudável e tira aquela noite de sono boa, né? A gente não acorda muito mais disposto, muito mais feliz. Então, de novo, é que eu bato nessa tecla, né, da importância da gente abordar o ser humano não só através de um medicamento. Né? Eu acho que o medicamento, em situações agudas, né, e de crise, ele é muito benéfico. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas tentam procurar pílulas para tratar soluções que são comportamentais. O remédio vai ajudar, né? Eu não estou indo contra ao remédio. Mas existem outros fatores na nossa vida que até vão potencializar o efeito do remédio e vão fazer que você não precise criar uma dependência do remédio. Porque às vezes, além de uma dependência química que um medicamento pode trazer, ele cria uma dependência psicológica. A pessoa começa a achar assim, ah não, se eu não tomar esse remédio eu não vou conseguir dormir. Ah não, se eu não tomar esse remédio eu vou sentir depressão. Ah não, se eu não tomar esse remédio eu vou ficar ansioso. Não, a gente já criou um estigma, já criou um modelo na nossa cabeça, né? E acaba se autotraumatizando de algo. E que não, que de repente assim, no primeiro momento, começa uma terapia. Será que eu que não estou lidando bem com as coisas? Será que eu não estou sendo muito rígido com a minha personalidade? Né? Será que eu estou sendo muito impaciente? Eu não deveria enxergar, ser mais grato, ser mais feliz com algumas coisas? Né? Aquela história de você enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. Então, por isso a importância de fazer a terapia com o psicólogo. Será que, de repente, eu não tenho que mexer na minha alimentação? Às vezes as pessoas na ânsia vão, não, eu já preciso de um suplemento alimentar. Mas, às vezes, você não mudou nem a parte mais básica. Porque ele é um suplemento, não é nem um complemento ainda, é um suplemento. Né? Mas, às vezes, você não mudou a sua alimentação, a base estrutural.
né? E de novo, o que eu brinco, né? A gente voltar a ter uma alimentação que a gente tinha lá no tempo dos nossos avós, né? Que são o quê? Pequenas refeições ao longo do dia, mas com um cardápio variado. É o que os colegas nutricionistas falam. Então, por que não passar um nutricionista? E às vezes a gente vai na ânsia e acha que o médico vai resolver tudo, mas o médico é especialista, às vezes, naquela especialidade. Mas tem um nutricionista, tem o professor de educação física para te orientar a fazer exercício físico e vai potencializar a questão da alimentação. E a alimentação é você potencializar o seu desempenho no exercício, né? Você estando bem, uma pessoa que ela é mais leve, que tem mais tranquilidade, tem uma resposta melhor à alimentação e ao exercício e até ao medicamento. Então, por que negar um atendimento com um psicólogo? Né? Por que de repente a gente concentrar tudo no médico e achar que ele que vai ser a solução de tudo? Não, existem outros profissionais. E aí, por isso é importante a gente valorizar os profissionais da mesma forma. Importante você falar de medicação. A gente tem aí um assunto que é polêmico, né? Que a maioria das pessoas, elas buscam primeiramente o remédio, depois elas buscam um outro tipo de tratamento. Inclusive, na primeira metade de 2022, foram vendidas mais de 10 milhões de caixas de Zolpidem. E aí esse número espanta, né? Quais são os riscos de você tomar esse Zolpidem e não cuidar da sua saúde de uma maneira integral? Então, o grande problema, como eu comentei, né? Quando você trata, né, alguma condição, né, de dor, uma condição psicológica ou uma condição metabólica por um remédio, né, ou uma intervenção cirúrgica às vezes, você não tratou a parte comportamental. Se a gente pegar até tipos de câncer que a gente tem, ou até mesmo na questão da diabetes, né, 90% dos casos de câncer são devidos a fatores ambientais e comportamentais. E apenas 5 a 10% são devido a alguma mutação genética. No diabetes, o diabetes tipo 1, que é o diabetes seria mais grave, ele se deve justamente às vezes a uma mutação genética ou justamente porque a gente tem uma doença autoimune. Mas isso são 5 a 10% dos casos. O resto, 90% dos casos ou mais, são devido aos nossos maus hábitos de vida. Então, o problema quando a gente busca um remédio, né, ou uma intervenção cirúrgica para resolver um problema é que a gente não assimilou as mudanças que a gente precisa fazer. E a gente pode ter uma dependência. Igual aí a gente assusta com esses números das pessoas procurarem os medicamentos para se salvarem. E aí a pessoa começa, como o nosso corpo ele cria resistência ao medicamento, e até mesmo porque ele satura, às vezes, a quantidade de receptores que a gente tem, a pessoa começa a aumentar a dose, indiscriminadamente, para tentar atingir aquele sono que ela teve no início. E isso acontece com qualquer droga, se a gente for parar a pensar. Até as outras drogas estimulantes, né? Ninguém começa a ser dependente de cocaína já com 30 unidades lá, né? 30 pinos. O cara começa às vezes com um pouquinho. Com remédio para o sono, é a mesma coisa. Ele vai começar lá com uma cápsula, né? Com um comprimido de X miligramas. Só que para ele encontrar aquele efeito, o corpo dele já foi criando resistência e ele não foi mudando os hábitos de vida dele, ele aumenta a dose, ele aumenta a dose, ele aumenta a dose. E aí qual é o problema? O que a gente já viu acontecer muito hoje, né, se a gente for nas enfermarias que trabalham com essa parte de transtorno mental e dependência de medicamentos, e medicamentos são drogas, né, porque às vezes a gente tem uma resistência da pessoa que tem uma dependência com medicamento, ele acha que ele não é um dependente de droga, mas ele tem uma dependência. E não tem problema, é a gente também parar de culpabilizar o ser humano, mas é mostrar para ele que ele, não que ele tenha culpa, mas que ele pode ter uma participação ativa e responsável sobre a saúde dele. E aí, quando a pessoa toma muito desse Zolpidem, às vezes ele começa a fazer atividades como se fosse um sonâmbulo, e que ele nem lembra. Ele vai trabalhar e não lembra. Ele vai cozinhar, às vezes se coloca em risco de esquecer a comida, o fogo ligado, correndo o risco de ter uma explosão, ter uma queimadura. Ele não lembra que ele está no estado de sonambulismo. Porque o Zolpidem ele é um indutor do sono, mas se a pessoa não entrou no sono, ele começa a viajar, ele começa como ele altera o nosso sistema nervoso central, ele começa a ter várias alterações cognitivas em relação à realidade. Então ele se coloca em risco, ele nem sabe. Ele pode sofrer um abuso e ele nem percebeu. Né? Igual a gente sabe que tem aquele medicamento lá do Boa Noite Cinderela, também é uma droga e que é utilizada para tratamento, mas que acaba dopando a pessoa e a pessoa nem lembra o que aconteceu. E aí tem muitas pessoas que se tornaram dependentes do Zolpidem que elas falam que eles sofrem um blackout, que eles nem lembram o que aconteceu. Igual quando a pessoa bebe demais também, que às vezes tem, né, um blackout devido ao álcool, a mesma coisa. Então assim, olha o risco que às vezes a gente se coloca
e que pequenas mudanças, de novo falando, né, são pequenas mudanças que a gente faz no nosso dia a dia, vão dar um reflexo muito maior e sustentado do que a gente achar que uma intervenção aguda, ela vai ter um efeito, mas vai causar muitos efeitos colaterais e não vai ser sustentado ao longo do tempo. E vai causando outros problemas. Não é a longo prazo, né? Porque esse remédio ele tem um limite, né? Você tem que tomar ele durante um tempo. E aí vamos supor, a pessoa vai tomando por muito mais tempo do que ela devia e para ela sair disso, como que funciona? Vamos supor, quais dicas você daria para essa pessoa que está tomando esse remédio? Atividade física, exercício físico resolveria, né? Ela iniciar uma vida mais saudável? Isso, né? Essa parte do que os profissionais, né, os psiquiatras que trabalham nessa área, eles chamam, né, o desmame do medicamento, principalmente do Zolpidem, que às vezes as pessoas chegam a tomar 30 comprimidos no dia, 40 comprimidos. Ela é muito grave, porque você não pode tirar abruptamente, porque o corpo já se acostumou e pode ter complicações clínicas. Então é muito perigoso e demora um longo prazo também de tratamento. Então a gente tem que tomar um cuidado e justamente resgatar para a pessoa esses outros comportamentos que ela foi deixando de lado, que é procurar um nutricionista e fazer uma reeducação alimentar, que é de repente voltar a olhar para si e mudar a relação como ela enfrenta com o mundo, então procurar um terapeuta, né, um psicólogo. Eu acho que eu comento também uma parte da espiritualidade, eu acho que independentemente da religião que for, eu acho que é uma coisa que ajuda e nos dá uma sustentação boa. E aí da minha parte, que é a minha área de atuação, o exercício físico é um extremo e potente regulador do sono, né? Então a gente praticar o exercício físico e a gente sabe quando a gente vai dançar, né? Qual que é a alegria que a gente não sai depois que a gente dançou ali, se cansou, né? Ou quando a gente termina uma prova de 5 km, ou depois que a gente fez exercício, a alegria que a gente tá, que a gente ri do nada muitas vezes, né? Parece que a gente viu lá o passarinho cor-de-rosa, né? O passarinho azul e tal. Então por que a gente não resgatar, de repente, bons hábitos que a gente tinha e que a gente foi deixando de lado, né? Por causa, às vezes, da vida conturbada que a gente vai tendo, né? Agenda, compromissos, pressão, enfim. Mas se a gente não voltar a olhar para a nossa base, né? A nossa estrutura, o nosso próprio corpo, a gente não vai dar conta disso. E é justamente a gente tendo, né, boa noite de sono, uma boa hidratação, fazendo exercício físico regularmente, uma boa alimentação, que nos vai ajudar a estar mais preparados e com desempenho ótimo no nosso organismo para resolver os problemas que a gente tem. Seja ele familiar, seja ele, né, pessoal, seja ele social, seja ele laborativo, né, em relação ao trabalho. Entendi. No começo da nossa conversa você estava falando da questão da higiene do sono, né? E hoje é muito comum, o celular fica na nossa mão o tempo todo, a gente acaba às vezes indo dormir e acabou de desligar o celular e já vai dormir. E aí acontece aquele problema de você ficar na cama sem conseguir entrar naquele primeiro estágio do sono. O que você indica assim, para quem está nos assistindo? Como que a gente faz essa higiene do sono? Existe algum período que vocês indicam assim, ó, desligue o celular 1 hora antes de dormir, a televisão 1 hora antes de dormir? Como que isso funciona? Algumas recomendações gerais, né? Mas por isso que é importante, de novo, né, a pessoa procurar todos os profissionais especialistas de cada assunto. Então, eu dando aqui orientações gerais. Por exemplo, alguns alimentos que são estimulantes, né, como guaraná, cafeína, a gente evitar de tomar no período da tarde em diante. Então, assim, evitar de tomar, às vezes, a partir das 2 horas da tarde, isso já ajuda, né? Então, aquelas bebidas energéticas, né, que tem bastante taurina, cafeína, eles são estimulantes, vão afetar nosso sono. Então, essa parte da alimentação é muito importante. Da questão em relação ao celular, né, ao tablet, ao computador. Hoje, a gente adequar, que até as empresas começaram a adequar a questão da luminosidade e tem aquela luz noturna, que fica aquela luz mais amarela, não aquela luz branca. Por quê? Nosso corpo, ele acaba regulando, né, um hormônio principal, que é regulador do nosso sono, que é a melatonina. E quando você tem muito estímulo da luz, você acaba desregulando a produção adequada desse hormônio. E além disso, na presença da luz, você acaba ativando o seu cérebro o tempo inteiro e mandando mensagem para ele que ele precisa estar em alerta, ele precisa estar em estado de vigília. Então, o que seria importante? Lá para o final do dia, né, então, por exemplo, você quer dormir lá para as 10 horas da noite, então você começar, a partir das 7 horas da noite, já começar a diminuir o ritmo das suas atividades, começar a parar de repente, pensar nos problemas,
começar a fazer uma alimentação bem leve, que se a gente faz uma alimentação muito pesada, atrapalha nosso sono. Diminuir os estímulos visuais e estímulos que dão no nosso cérebro. Então, de repente, pegar um livro, diminuir a intensidade da luz, né? Ou deixar uma meia luz, até para ficar um clima até às vezes mais romântico, até consigo mesmo. Se você estiver sozinho consigo mesmo e tiver, né, com um companheiro, com uma companheira, melhor ainda também, né? Então, assim, a gente ir reduzindo os estímulos que deixam o nosso corpo em alerta. Então, reduzir o volume da televisão, reduzir a quantidade de estímulos, né, de iluminação que a gente vai ter, de estímulos para o nosso cérebro ficar pensando, senão na hora que a gente for deitar, nosso cérebro ainda está pilhado ali, e aí a gente aumenta essa latência do sono, aí a pessoa começa a ficar estressada porque não está conseguindo dormir, aí vai gerando aquele ciclo vicioso. Aí vai ficando preocupada porque precisava dormir, porque no outro dia tinha que estar bem, aí vai ficando mais nervosa, sendo que, né, uma outra coisa que é um fator bem importante, que as pessoas gostam bastante, e é um tipo de exercício físico, a yoga. Uma coisa que eu comento bastante com os pacientes, né, e comentava quando eu trabalhei com essa parte de saúde mental, é de você trabalhar a questão da respiração. Uma respiração que a gente aprende, né, na yoga, aprende no reiki, ela ajuda muito a gente a ir se acalmando, né, fazer uma meditação, que é justamente para você apaziguar o seu corpo, né, tranquilizar o seu corpo para que você consiga entrar num relaxamento. Ótimo. E às vezes é difícil, né? Com o nosso dia a dia cheio de atividades, principalmente quando você tem alguma coisa importante no dia seguinte, às vezes é mais difícil de dormir. Nesses casos, você tem alguma recomendação especial? Vamos supor, tem um estudante que tem uma prova mega importante, decisiva para a vida dele. Como que ele vai conseguir dormir à noite? Porque é muito difícil desligar, né? Intuitivamente, eu já fazia isso, né, sem conhecer, e depois que eu fui para a área de exercício físico e saúde, né, eu começo a fazer isso. Eu procuro fazer exercício físico ao longo do meu dia, né, e trabalhar ao longo do meu dia, de forma que eu me canse realmente, e que, porque, como eu mostrei, né, que o exercício físico é um potente modulador de sono, na hora que eu for deitar, meu corpo vai estar cansado. Então, invariavelmente, ele vai querer dormir. E aí eu já estou desgastado, né? Então, por quê? Porque o exercício físico produz, como eu já comentei, né? Quando a gente pratica exercício físico, a gente não estimula só o músculo. A gente estimula o nosso fígado, o nosso cérebro, o nosso rim, o nosso pâncreas, né? Tem uma comunicação em todos esses órgãos. Então, a gente consegue melhorar toda essa parte de estabilizar o nosso corpo, tentar trazer o equilíbrio no nosso corpo para que a gente esteja preparado para dormir. E aí a gente pode ver, quando a gente está cansado, mesmo que tenha uma prova no outro dia, a gente vai dormir. Entendi. Isso funciona também para quem trabalha de casa, né? Que hoje em dia a gente vê muito pessoas que têm muitos estímulos ali, mas ficam sozinhas ao longo do dia. Muitas pessoas têm dificuldade para dormir, acabam não tendo esse convívio, não fazem muita coisa fora ali do ambiente da casa. Então o exercício também ajuda nisso, né? Com certeza, né? Eu acho que um fator que eu defendo do exercício físico, que é bem bacana, principalmente quando a gente pensar, né, em atividades coletivas, né, o ser humano, ele é um ser social e a gente precisa desse contato, né? A pandemia mostrou isso pra gente. Sim. O quanto que a restrição, né, do ambiente e a restrição de contato social impacta a nossa saúde mental, impacta o nosso sono, né, e vai impactando o nosso desempenho e por aí vai. Então você sair, né, para ter o contato com a natureza, para encontrar as pessoas, para praticar um esporte, né, um vôlei, um basquete, de forma lúdica mesmo, como eu comentei, né? Existem várias modalidades, né? Uma patinação, uma pedalada. Isso faz bem para o nosso organismo. A gente precisa desse contato, né? O contato pele com pele, um abraço, né? Um carinho. Isso tem regulações dos nossos genes até, né? Tem um estudo que eu lembro que me marcou bastante, que a professora mostrou, que eles fizeram assim, quando eles separam, por exemplo, os camundongos que acabaram de nascer da mãe, esses filhotes, eles ficam mais estressados, eles morrem mais cedo, eles têm inflamação aumentada e aí tendo diversos distúrbios metabólicos, fisiológicos e comportamentais. Então, ou seja, né, a gente precisa desse contato, a gente precisa ter essa interação social. E por que não fazendo exercício físico? A gente já estimula fazendo exercício e e até incentivando nossos familiares, nossos parceiros, né, a estar engajando uma atividade. Que de repente, num dia que a gente não está legal, aquela pessoa nos estimula. No outro dia, que aquela pessoa não está legal, eu estimulo a pessoa. E aí um vai puxando o outro, né? Faz aquela corrente do bem em prol do bem-estar. Legal. E aí como que os profissionais de educação física eles podem orientar os pacientes em relação a essa importância, né, do sono para a saúde e para o bem-estar?
O que eu comento, né, além de tudo que eu falei, eu tento mostrar essa importância do exercício físico em aumentar a qualidade e a quantidade do nosso sono, que isso vai impactar numa melhora de produtividade em relação ao trabalho, uma melhora de desempenho, de repente, em um esporte que você fizer. E o sono, ele está ligado a todo o nosso comportamento no nosso organismo. Então, como eu comentei até, a questão até de reprodução. Se a gente tem vários momentos de restrição de sono na insônia, a gente diminui, por exemplo, a qualidade dos nossos óvulos, dos nossos espermatozoides. E, em contrapartida, o exercício físico consegue contrarregular isso, né? E até ajudar a gente a ter a melhora do sono para a gente ter a qualidade do nosso organismo. Ou seja, é a gente sair de um ciclo vicioso, né, de uma doença vai causando outra doença, que às vezes um medicamento vai causando um outro efeito colateral e a gente tem que tentar tampar com outro medicamento, e aí no final das contas a pessoa está com 10 medicamentos, e o principal ela não mudou, que foi o comportamento dela. Ou seja, né, de ir para as coisas mais básicas, que são mais importantes para a gente ter a nossa saúde e nosso bem-estar. Falando de comportamento, a gente escuta muito aquela questão assim, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem. Isso é uma falácia, né? A gente precisa dormir bem. E aí, quanto tempo é recomendado? O pessoal geralmente fala 8 horas, é isso mesmo? Assim, cada pessoa tem a sua individualidade, a gente não pode negar. Em média populacional, seria de 7 a 9 horas de sono seria bom, né? Tudo na vida a gente tem que seguir o equilíbrio, né? O excesso de sono também faz mal. O excesso de exercício também faz mal. O excesso de alimentação também faz mal. O excesso de água também faz mal. Então tudo a gente tem que fazer equilibrado. Então os cientistas do sono, e é por isso que eu chamei, né, especialistas do sono para estar coordenando esse módulo, eles vão falar de uma forma mais detalhada com os alunos sobre esses processos e mostrar essa variedade que tem, né, essa variação que tem de pessoa a pessoa, mas que de linhas gerais, em torno de 7 a 9 horas de sono, para que justamente a gente consiga trabalhar, consiga estudar. Porque um bom sono melhora a nossa memória, melhora nossos aspectos cognitivos. Então não adianta a gente esquecer do sono e achar que a gente só tem que trabalhar, senão depois a gente só perde a nossa produtividade e a nossa saúde. E saúde é o nosso bem mais valioso, que não volta. E às vezes qualquer remédio, qualquer tratamento do mundo, né, quantos milionários aí não acabaram já falecendo, e eles tinham os melhores tratamentos, os melhores médicos, e de repente o principal, que era eles olharem para si, né, tirar aquele momento para cuidar de si, eles não fizeram, que era uma boa alimentação, uma hidratação, um exercício físico regular, para a gente conseguir ter uma qualidade de vida boa e uma saúde adequada. Que importante. E agora, para a gente finalizar, qual que seria o recado final aí relacionado ao sono, saúde mental, um apanhado de tudo? Olha, acho que acaba sendo um pouco clichê da minha parte, né? Mas eu acho que vamos quebrar a inércia e começar a fazer o exercício físico, né? Você só vai adquirir benefícios fazendo exercício físico, porque o exercício físico é o seu corpo tratando o seu próprio organismo, né? É você cuidando de si mesmo e aí melhorando a sua qualidade de sono, melhorando o seu bem-estar, sua saúde mental, para depois refletir nas outras atividades que você precisa fazer, seja do trabalho, seja sociais, né? Ou qualquer outra atividade que você queira realizar. Muito obrigada. Gente, esse foi o professor Rodolfo Marinho. Lembrando que o professor Rodolfo é coordenador da nossa pós-graduação em Educação Física e Saúde, da promoção de saúde à internação. As inscrições para a nossa pós estão abertas, então se você quer saber mais sobre o assunto, se você é um profissional de educação física e quer estudar mais sobre isso, quer entrar na área da saúde, esse é o especialista que coordena nosso curso e está aqui à nossa disposição, podem entrar em contato com ele. Muito obrigada novamente, professor. Obrigado.